Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bullbox e do Mova Mais, e hoje a gente vai falar sobre o reaquecimento nos investimentos em startup no Brasil. Tem um monte de coisa rolando, teve investimento no Resultados Digitais, Quinto Andar, Nubank e mais um monte de coisa. Será que o mercado brasileiro está reaquecendo? Vamos ver os números. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Mesmo com a bagunça política que o Brasil está e com a economia não respondendo como a gente esperava, tem investimento acontecendo novamente no Brasil. O começo do ano e o ano passado foram bem fracos, na minha opinião, mas do meio do ano para cá as coisas começaram a acontecer novamente. E os investidores, principalmente os investidores internacionais, estão procurando o Brasil novamente para fazer investimentos, provavelmente aproveitando a baixa do mercado para poder fazer os melhores negócios possível. Por exemplo, a gente pode começar falando do investimento anunciado em novembro na Resultados Digitais de 62 milhões de reais, liderado pela TPG Growth. Resultados Digitais, automação e marketing, fica lá em Florianópolis, os caras muito talentosos, muito bons em execução, tem crescido a empresa de maneira incrível e receber esse investimento em novembro de 62 milhões, que deve levar a empresa para um crescimento internacional na América Latina. Agora, dia 12 de dezembro, acabou de ser anunciado um investimento de 42 milhões no Quinto Andar. Quinto Andar é uma startup de aluguel de apartamentos, de aluguel de casas. Eles, na verdade, se propõem a facilitar o aluguel. Não é só busca e listagem, eles também fazem a parte de operação, eles lidam com a parte do seguro fiança e mais um monte de coisas que facilita muito, além de terem fotos muito boas do lugar. Então é toda uma solução para aluguel de apartamento de casa, de moradia em geral. E o negócio tem crescido bastante. Eu conheço um dos empreendedores, pessoa incrível e também muito boa em execução. Todos eles que receberam investimento esse ano são exemplares, tá? O Quinto Andar não foge disso. E acabou de receber esse investimento de 42 milhões, feito pela Acacia Partners de Nova York, Qualcomm Ventures, que já investe no Brasil em outras empresas, e a Kazek Ventures, de origem argentina, que também investe bastante no Brasil. Então fica aí mais esse investimento do Quinto Andar. Também em dezembro foi anunciado um investimento de 266 milhões de reais na Nubank. A Nubank, que no total já captou 600 milhões de reais em investimento, é uma das empresas, uma das startups mais quentes do Brasil. Eles emitem cartão de crédito, você provavelmente conhece. Esse investimento de 266 milhões foi feito pela DST Global e o fundador da Nubank, o David Vélez, disse que a situação financeira da empresa é muito boa e que esse investimento, na verdade, vem para fortalecer o ritmo de crescimento. Além disso, houveram outros investimentos com menos destaque na mídia, mas tão importantes quanto para o mercado brasileiro. Por exemplo, a Web Radar levantou 40 milhões de reais em investimento em janeiro desse ano. Então já faz aí quase um ano. A Passeio Direto, que é uma startup de educação, em março desse ano levantou 23 milhões da Redpoint, da Bozano, da Valor e da Chegg. E em setembro, o Worldpackers, que é uma startup de hospedagem e experiências de viagem, levantou investimento da Bern Invest num valor não anunciado. Agora que a gente já passou pelos números, o que será que está acontecendo com o mercado brasileiro? Os investimentos estão voltando, os investidores internacionais, na minha opinião, estão voltando a olhar para o mercado brasileiro. A gente viu cifras enormes, normalmente de Series B ou Series C, que são os investimentos faseados. Então, o Series B, o Série B e o Série C são os investimentos de volumes maiores. Mas se você olhar no Deal Book, procura aí por Startup Deal Book Brasil, por exemplo, no Google. Eu até vou deixar o link aqui embaixo para você ver os investimentos que foram colocados nesse diretório. O Deal Book é um diretório que mostra os investimentos em startup no Brasil e tem um monte de investimento acontecendo lá. Tem desde investimentos nessas ordens aí de dezenas de milhões até investimentos bem menores que podem estar mais na realidade da sua startup, investimento de 600 mil dólares, de 300 mil reais, de investimentos anjo de 100 mil reais. Então, as coisas estão voltando a acontecer, a gente espera que o mercado continue se aquecendo. Investidores podem estar olhando para o Brasil novamente com atenção para poder fazer o mercado crescer. Aproveite, se você tem uma startup, um projeto aí andando ou começando a andar, aproveite essa onda e tente levar a sua ideia para um número maior de pessoas para que você consiga fazer disso uma grande empresa. Mas como será que esses investimentos acontecem? Muita gente me ouve falando dessas cifras de 20 milhões, de 10 milhões, enfim, de muitos milhões e fica meio confuso. Como é que essas coisas acontecem? De onde vem esse dinheiro? Para onde ele vai? Eu tenho uma série de vídeos abordando esse assunto, mas eu vou resumir bastante aqui para vocês agora. Esse investimento, ele obviamente não vai para o bolso do empreendedor. Esse investimento ele entra na empresa para que a empresa continue crescendo e continue executando. Nesse caso, investimentos maiores de série C para frente, às vezes de série B também, pode sim vender uma parte
parte de suas ações para colocar um dinheiro no bolso, para ter alguma liquidez, mas é sempre uma pequena parte. Então pode ser, essas cifras que eu falei, tenha colocado aí 5 milhões de reais no bolso, 10 milhões de reais no bolso, 2 milhões, 1 milhão, como um incentivo para continuar empreendendo e para ter alguma liquidez, mas a maior parte do dinheiro vai sim à conta corrente da empresa para que ela continue operando. Mais do que isso, normalmente, e aqui eu estou falando de regras padrão do mercado, tá, dos investimentos que eu já vi acontecerem e que eu já participei, eu não tenho acesso a nenhum dos deals desses que eu falei, eu só tenho informações de imprensa, mas normalmente esses investimentos eles vêm em fases, o que a gente chama de tranches, que são parcelas. Normalmente são 2 parcelas, às vezes 3, mas normalmente 2. Ou seja, entra uma parte do investimento imediatamente quando a gente assina o acordo, quando o anúncio é feito na imprensa logo em seguida, quando os advogados passam ali pelo due diligence. O dinheiro entra na empresa, entra na conta corrente da empresa, e aí a empresa começa a operar com aquele dinheiro para cumprir os objetivos que ela tinha acordado com o investidor. Quando ela cumpre uma parte desses objetivos, existe um prazo, por exemplo, de 1 ano, de 2 anos, de 18 meses. Prazo, por exemplo, de 1 ano, de 2 anos, de 18 meses, em que existe uma série de metas a serem batidas. Normalmente são metas de receita, são metas de crescimento de número de usuários, são metas de lucratividade, são algumas metas que combinadas elas liberam o direito à empresa a pedir o segundo tranche, que é a segunda parcela. Então é assim, você recebe uma parcela do dinheiro, essa parcela do dinheiro você usa para cumprir as metas que estão no contrato, e quando essas metas que estão no contrato são cumpridas, você recebe a segunda parcela, já sem negociação, que ela já está pré-negociada. Então é assim, é realmente só para o investidor não colocar todo o dinheiro de uma vez na empresa. Ele coloca uma parte, espera o empreendedor fazer resultado com aquele dinheiro, quando ele chega naquele resultado, entra a segunda parte imediatamente e a empresa então continua operando ali com aquele investimento acordado. Então não é que esses montantes entraram na empresa de uma vez, normalmente, pode ser que tenham entrado, mas normalmente eles entram em parcelas, e essas parcelas estão atreladas a metas, e essas metas vão sendo cumpridas pela equipe que está executando. Portanto, levantar investimento não é o jogo ganho para o empreendedor. Nossa! É um carro preto ali, cheio de luzes. Tá de rosca. Carro preto significa polícia importante, algum tipo de polícia importante. Não a polícia comum. Ai, ai, ai. Portanto, receber investimento não é o jogo ganho para o empreendedor, muito pelo contrário. É um compromisso muito grande que ele está assumindo de que ele vai cumprir metas muito agressivas que ele acordou com o investidor, e essas metas que vão liberar a próxima parcela do investimento para que a empresa dele continue crescendo e ele possa fazer uma saída lá na frente. Mais um detalhe importante é que esse investimento ele entra na empresa em troca de ações da empresa, de um pedaço. Então é assim, eu vou colocar 10 milhões de dólares na empresa em troca de 12% dessa sua empresa. Eu vou colocar 30 milhões de dólares da empresa em troca de 30% das ações. Portanto, a nossa empresa juntos, depois que entrarem os 2 tranches e que houver toda a emissão de ações, juntos ela vai estar valendo 100 milhões de dólares. Então eu coloquei 30, comprei 30%, o total são 100 milhões. É mais ou menos esse o raciocínio. Eu tenho outros vídeos sobre o assunto, você pode conferir aí no histórico do canal, mas coloca-se o dinheiro em troca de participação na empresa, e lá na frente, quando a empresa for vendida, essas ações vão ter valor, e esse valor vai ser convertido em dinheiro para quem fez o investimento, e a ideia é que esse investimento seja 5 vezes maior do que o dinheiro colocado, 10, 2.000 vezes maior, 5.000 vezes maior, seja lá quanto for. Então tem casos aí de investimentos que viraram nada, obviamente, um monte de casos, mas tem casos, por exemplo, os primeiros investidores do Facebook, o Peter Thiel, por exemplo, que o investimento dele se multiplicou em muitos milhões de vezes por conta do crescimento que a empresa teve desde a primeira vez que ele fez o investimento até o IPO aqui recentemente. Essa é a mensagem. Apesar da nossa bagunça política e da bagunça econômica, aparentemente os investidores estão olhando de volta para o Brasil, estão querendo fazer investimentos, então aproveitem esse momento. Como você acha esses investidores? Esses investidores normalmente você acha através de networking, você não os procura, eles procuram você. Então você tem que estar bem posicionado na mídia, você tem que estar presente nos eventos, você tem que estar na cabeça, de alguma forma, chegando na cabeça desses investidores para que eles procurem você. Todas as vezes que a gente recebeu investimento nas minhas empresas, o investidor nos encontrou e fez a oferta. Esse é o melhor jeito, porque é o jeito que você tem o maior poder de barganha, então você vai ter a melhor posição de negociação. Então procurem eventos onde investidores estejam, BR New Tech Meetup, Startup
Weekends, Case, todos esses eventos de startup no Brasil. Procurem estar sempre na mídia especializada, mostrando o seu produto e mostrando o crescimento da sua empresa. Se façam presentes no dia a dia do investidor, que isso vai fazer com que você possa receber ofertas deles. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter visto mais esse vídeo do 140 MBA. Deixe o seu joinha, comente, então deixe seu comentário aqui, porque os comentários são muito importantes para a nossa interação, para que eu entenda vocês, eu entenda o que vocês estão achando dos vídeos e mais do que isso, eu entenda como passar melhor a informação. Se vocês têm notícias de mais investimentos que aconteceram no Brasil, deixe o link aqui embaixo, que é muito importante que eu saiba, porque eles possam virar próximas pautas daqui para frente. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo nas redes sociais, tem muita gente compartilhando. Compartilhe o vídeo nas redes sociais para que o canal cresça. Inscreva-se. Até mais. Falou!